Amém. Olá, gente. Amém. A Angela já está aí? Opa. Ok, vamos começar? Nós vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez colocar diante de Ti esse estudo e que possamos avançar no conhecimento da nossa história, Senhor, até para que isso sirva de desafio e alerta para nós. Esse é o desafio que nós apresentamos diante de Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ok, gente, só estou esperando alguém clicar ali no Face para eu poder também conectar no Face. Bom, vamos lá então, já temos algumas pessoas aqui. Hoje o estudo vai ser um pouquinho longo, porque nós vamos ocupar praticamente quase 1000 anos da história da igreja, né? E é um período assim que a gente precisa ir um pouco objetivo. Nós não vamos ver todas as questões, tá? Porque nem dá também. E é um ponto assim para se pensar, tá? Isso aqui é o quadro inicial, né? Nós já vimos a era apostólica do ano 100, estudamos. Quem chegou hoje pode rever no YouTube ou no próprio Facebook. Tá? Vimos semana passada, né, até o ano 590, e hoje nós vamos ver do ano 590 a 1517. Vamos pegar algumas histórias aí boas, né? Vimos também que correlacionamos com a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, e hoje nós iremos configurar com a igreja de Tiatira, tá? Então, nos últimos slides nós falamos um pouquinho sobre essa igreja, e aí vocês vão entender por que as pessoas, ou os historiadores, ou algumas pessoas têm realmente feito isso, né? Estudado essa questão histórica dentro desse formato aí de eras, né? A igreja do Apocalipse, ok? Estão avançando, amado. O título que eu dei aqui, gente, o Eterno Intervém. Vocês vão saber, porque se não houvesse uma intervenção de Deus na história, a igreja teria ido para o buraco, literalmente, tá? Então, o Deus que intervém, o Eterno que intervém, é uma frase do Francis Schaeffer que vale muito a pena. Então, como é que nasce esse poder, amado? O ano que 90 a economia se ruralizou, tá? Isso aqui é importante, nós não vamos falar sobre o feudalismo, como é que ele funcionava, mas a igreja, antes concentrada na cidade, foi obrigada a se deslocar para o campo, onde os bispos abades se tornaram senhores feudais. Bom, aqui é muito importante de destacar alguns pontos aqui rapidamente. Primeiro, tá, que esse deslocamento não foi algo inspirado pelo Espírito Santo, como foi a invasão de Tito em Jerusalém, ocasionando, né, na distribuição dos apóstolos em todas as regiões. Não. Isso aqui foi porque tinha muita gente querendo mandar lá em Roma e muita gente querendo mandar em Constantinopla também. Então, eles criaram uma hierarquia, infelizmente, essa é a palavra, e onde eles começaram a reivindicar terras. Então, eles começaram a se espalhar. E cada igreja, ela começou a crescer nos seus locais, né, rurais. E precisamos entender que toda a economia era rural. Então, quem já estudou a história da economia, né, até em faculdade secular, já deparou com esse período que nós chamamos do feudalismo, né, dos senhores feudais. Isso é muito importante, tá? Então, a influência da religião era imensa, não só no plano espiritual, gente, como também no domínio material, ao se transformar na maior proprietária de terras numa época que essa era a principal fonte de riqueza e poder político. Para quem não sabe, até hoje a Igreja Católica Apostólica Romana detém grandes terras. Você tem até no Brasil, tá? Você tem principalmente na Europa, e só para você ter uma ideia, existe um prédio da Harrods, lá em Londres, que é praticamente uma quadra inteira no miolo de Londres, né? Próximo ao Big Ben, quem já foi lá. E esse prédio inteiro é do Vaticano.
tá? Então, nós não estamos estudando detalhadamente, mas se você pegar o ano de 1982, que isso veio à tona por causa do escândalo do Banco Ambrosiano, que se descobriu, inclusive, que a Igreja Católica Apostólica Romana tem terras até hoje na Turquia, no Irã e no Iraque, e até em Jerusalém. Jerusalém nós sabemos, né, porque tem muitas questões que estão no domínio deles. Então, todos aqueles turistas que vão ali para Cafarnaum, um exemplo simplório, visitar a casa de Pedro ou a provável sinagoga de Cafarnaum, paga-se um valor ali. Esse dinheiro, amado, é claro, para manutenção, mas também esse é um valor que pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem como discutir isso, tá? Então, da onde eles ganharam essas propriedades? Lá de trás. Tá? Quem vai se levantar contra, nós vamos estudar rapidamente, só 2 pontos, são os cruzados, que vão tentar dizer, pô, pera, é muito poder nas mãos de uma instituição apenas. Tá? Então, a igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, né? Nós estamos falando desse período, foi acumulando bens, móveis e imóveis por meio de doações feitas por ricos aristocratas, que se convertiam até por alguns imperadores. Então, você tem ali, o Museu do Vaticano, obras caríssimas, né? E algumas obras que estão no Museu do Louvre, em Paris, são emprestadas num acordo ali pelo Vaticano, ou seja, até aquelas obras lá estão propriedades do Vaticano. Então, esse poder vem de onde? Esse poder vem todo dessa época, tá? E aqui começa também uma questão muito séria, né, amados, é a fé e o misticismo era a força dominando a vida do homem medieval. Quem gostar de se aprofundar mais, tente ler a Era Medieval. A Era Medieval, primeiro, foi a pior era na questão de higiene da história da humanidade. Foi a pior época na questão de tratamento de saúde, as famosas sangrias, né? Vem desta época. Não se tomava banho, não se tinha a higiene corporal. Tanto é que a única vez no ano que se fazia uma higiene corporal era em maio, justamente por causa da estação, do calor, tá? É verão, né? Na Europa, né? Então, mas o que acontecia? Em maio, todo mundo estava pelo menos um pouquinho mais cheiroso. Por isso que os casamentos começaram a ser feitos em maio. Então, maio, mês da noiva. Na realidade, é que ninguém aguentava ficar dentro de uma igreja, uma estrutura fechada, num casamento, com um cheiro horrível. E a noiva também não poderia se embelezar, tá? E aí você vai ter muitas questões, mas o mais sério é um período de muito misticismo, por isso que vai nascer daqui a pouquinho a Inquisição, tá? É um período de muita superstição. E a igreja, amado, entenda isso, porque isso acontece nos dias atuais. A igreja, em vez de desconstruir esses mitos, a igreja usa esses mitos para mistificar o medo e assim ter a manipulação. Eu vou te dar um exemplo. Tá? Já ouviu falar de pastores que falam assim, olha, essa causa só com a minha oração, porque Deus me deu o poder para, tá? E se você ofertar na minha vida, tá? Então Deus vai fazer como se a vida deles estivesse conectada na bênção. Maior é Ele do que Deus. Então Deus tem que te obedecer, tem que obedecer porque você semeou nele. Então você veja, pastor, mas é um pouco diferente. Não é diferente. Não é diferente. Tá? Pastores que vendem, né, água do Jordão, fazem o comércio de coisas sagradas, mistificando elas e até usando com poder de barganha. Eu acho que vocês estão entendendo. Então, isso é muito comum e vem desta época. Okay? Então, só que nesse período, a obscuridade, né, a escuridão cognitiva, mental das pessoas eram terríveis. Tá? Então, você vai ter aí uma situação onde a igreja, em vez de ajudar, ela começa a controlar e manipular. E vem até nos dias de hoje, tá bom? E aqui nós estamos nesse período, o nascimento do papado. O papado, ele já vem antes, mas você vai ter o que eu vou chamar de fortalecimento da figura papal através de um ato que nós já vamos ver. Então, no início da organização clerical da igreja, era simplesmente os padres que dirigiam as paróquias, que eram pequenos distritos. Então, aí as várias paróquias formavam uma diocese, que era dirigida por um bispo. O bispo aqui, que é o grande conflito com alguns papas, tá? Porque ele começa a ostentar muito poder.
E aí as paróquias que era administrado principalmente pelos padres, aí entra a questão do celibato que nós já vimos na aula passada. Esses padres começaram, eles eram casados, eles tinham família, eles tinham muito bens, que a igreja entendia que era dele, né, que era dele, não era da igreja. Então, assim, é herança familiar. Então, por isso que se cria o celibato, nós já estudamos isso, tá? Na era passada, ou no ano 300, que quando as instituições de tudo mais. Tá, ok? Isso é muito importante. Nesse período foi crescendo a importância do papado, começando com o Papa Leão Magno. Esse cidadão aqui, gente, ele convenceu o rei Átila, né, o rei dos Hunos, a não invadir Roma. E isso dá uma fama muito grande para ele. Tá, ok? Nós não vamos estudar, tá, ok? Porque é uma coisa muito polêmica, os símbolos que começam a entrar na igreja. Uma delas é essa cruz, que esse Papa Leão I, é o Papa Leão I, você vai ter 3 Papa Leões, né? E o terceiro é o que vai fazer uma coisa terrível. Inclusive, ele vai pegar uma bengala, né? Esse aí tem outro nome, não estou lembrando, mas essa, como se fosse apoio aqui, tá? Que tem uma figura meio esquisita e que comprovadamente é uma figura satânica. Então, aí entra os mitos e as lendas, né, com relação à Igreja Católica e tudo mais. Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas a própria roupa papal, ela é copiada. Nós precisamos entender o seguinte: nesse momento que o Papa vai introduzir-se como líder, tá? Ele faz uma coisa assim, olha, vamos fazer uma coisa aceitável, entendeu? Vou dar um outro exemplo hoje, gente, entendeu? E eu corro o risco de estar nesse exemplo, tá, gente? Ficou-se constatado, provado, socio, pela sociologia da religião, que a igreja ela deve acompanhar algumas mudanças. E essas mudanças elas são pontuais, ela não pode descaracterizar a verdade. Eu, exemplo de mudança. Tá? As pessoas não querem mais, e é uma classe hoje que não está querendo ir na igreja preocupada em encontrar o pastor de terno e gravata. Tá? Eles estão preocupados em encontrar um pastor mais com uma conexão relacional. Então se aderiu, começou a se usar agora sem gravata, tirando aquela formalidade. Então, isto daí é uma coisa que cai nesse exemplo que eu estou te dando. Só que isso aqui não desfigura a verdade. O que desfiguraria a verdade? Olha, pastor, nós estamos evangelizando o pessoal de uma seita X, e nessa seita X eles gostam de tal coisa, de tal símbolo. Vamos botar lá na parede da Monte Hebron? Joia, legal, porque a gente não crê nisso, mas para eles é importante. Não sei se eu consegui explicar. Então, a roupa papal e a liturgia papal começa a agradar os povos pagãos. E aí começa a entrar. Então, uma hora, quem sabe, a gente faz um estudo somente as vestimentas, mas aí seria um estudo muito agressivo, que não é o nosso caso aqui, tá? Mas são coisas para se discutir, para se pensar, ok? Avançando aqui, gente. Então, no ano 800, aqui é muito importante, na noite de Natal, o rei Carlos Magno, ele não é parente do Leão Magno, tá? Fez-se porque também nós estamos falando de 4 séculos depois, tá, gente? O cara não tá nem vivo. Fez-se coroar papa em Roma. Com isso, a Europa teve um imperador, mas agora debaixo da tutela da igreja. Isso é muito importante. Então, esse Carlos Magno, ele, para ser aceito na Europa toda, uma vez que Constantinopla já tinha caído, tá? Você vai ter alguém, e a divisão já tinha acontecido, nós vamos estudar daqui a pouquinho, você vai ter um Papa aceitando se submeter. Tá? É o político que usa frases, né, em tempo de campanha. Deus é bom, olha, é paz do Senhor. Uma vez teve uma carreata aqui em Uberlândia e foi a última que eu participei, amado, porque lá no meio tinha um monte de políticos que eu conheço da nossa cidade, que você sabe a índole de alguns deles. Paz do Senhor, irmão, amanhã tem escola bíblica dominical, porque a passeata foi num sábado. Amanhã tem escola bíblica dominical? Para começar, ele achou que a Monte não tinha no formato que ele estava falando. Mas, enfim, paz do Senhor, meu irmão. Tá? É aquela coisa de você usar um vocabulário gospel, desculpa essa expressão, que é o que o Carlos Magno fez. Tá? Surge uma nova era onde vários povos começam a ser cristianizados, os suecos, os russos,
a maioria dos povos bárbaros, aqui que vai entrar a questão que nós comentamos na aula passada, a introdução de alguns elementos, tá? Ou a incorporação de outros elementos no catolicismo, principalmente a figura de uma mulher. Tá? Então surge uma frase que vai ser colocada por muitos historiadores, né, que no reinado de Carlos Magno havia uma Europa cristã. Amado, eu gosto de uma outra palavra que eu criei para uma matéria que eu dou de Sociologia da Religião, que é uma Europa cristianizada, mas não convertida ao arrependimento do verdadeiro Evangelho. Porque assim, não tem como você olhar para a Europa e dizer que ela é cristianizada, como nos dias hoje. Tá? Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A própria palavra em Mateus, o Senhor Jesus Cristo deixa relatado isso. Então é aquela cristianização fajuta, infelizmente, vamos usar esse termo, tá? Então, você tem alguns papos de destaque e tem esse cidadão aqui, amado, Bonifácio VIII, né? Ele é um cara extremamente arrogante, ambicioso e entra em confronto direto com os reis da França e da Inglaterra. E aqui começa um jogo de poder, tá? Entre a igreja, tá? E o poder político. Por isso que quando a reforma entra, a reforma tenta trabalhar isso aqui e dizer, ó, a igreja tem o seu papel e o poder político tem o seu papel, tá? O que acontece ali? Filipe IV, o Belo, chamado Eduardo, são reis que se arrogaram o direito de impor tributos sobre o clero, sem autorização papal. Os reis começaram a perceber a riqueza das igrejas. E esses reis começaram a querer cobrar impostos das igrejas, que é o que se fala muito, inclusive no Brasil atualmente, né? Então, aí começou um confronto direto com a igreja. A igreja, nesse período, gente, ano de 1200, um pouquinho antes, a igreja já tinha entrado numa despesa idiota que é a cruzada. Tá? E aí, esse Bonifácio vai reivindicar a terceira e mais cruel cruzada quando Saladino já está lá tomando poder em Jerusalém. Nós já vamos falar sobre isso, mas é importante você saber dessa figura. Esse é um quadro, né? Você encontra no Google a figura dele, e realmente o pintor demonstrou todo o semblante de um cara raivoso e tudo mais, que é o poder papal. Né? Há um livro que foi liberado a questão de 5 anos atrás, da nossa era, sobre a história de Pio XII, né? Aquele papa que esteve debaixo da tutela enquanto o nazismo estava chegando na Itália e na França. E ali tem muitas. O Vaticano não queria muita revelação, ou que esse artigo chegasse, por muitas informações do concílio, ou do concílio não, do conchavo, né, que esse Papa fez com o nazismo. Então, esse tipo de aliança sempre surgiu na história da igreja. A questão toda é o seguinte: qual é a diferenciação de uma vida cristã? Qual é o papel verdadeiro da igreja? Então, são questões que a gente precisava debater hoje, para não debater hoje do passado, né, para não errarmos no presente, porque nós erramos. Principalmente no Brasil, que não sabe separar o candidato que se diz cristão e o cristão que se candidatou. Tá? Então, nós vamos fazer uma diferença muito coerente nisso daí. Tá? E outra coisa, o cristão que se candidatou, ele não está lá para defender a igreja, ele está lá para defender valores, princípios, regras e normas. Eu concordo plenamente com tudo isso. Quando nós não vamos falar sobre a reforma, que é um tema muito longo, mas nós vamos falar sobre a herança da reforma daqui a pouco. E aí vocês vão perceber o quão importante ela foi para tudo que nós temos hoje. A igreja, nessa época, amado, praticamente tinha o controle do saber. O domínio da leitura e da escrita era exclusivo dos padres, bispos, abades e monges, principalmente os monges, e nós vamos falar sobre esses monges. Só que com isso a igreja começou a dominar, tá, a interpretação bíblica. E a interpretação bíblica estava a critério somente da igreja. Então, assim falou Deus, ninguém tinha como confrontar, porque o fulano lá que conhece e conversa com Deus falou, e aí a supremacia do papado, né, a herança de Pedro, que a igreja tanto reivindica, não tinha informações, principalmente os evangelhos, que vão retratar totalmente outros casos e outros escritos, principalmente os pais da igreja, que nós já estudamos aqui. Então, você vai ter uma série de situações que precisamos entender. Eu estou vendo algumas
questões aqui que eu não tinha visto. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Alessandro. Robert Salermo, Doraci, Isa. Graças à roupa, identifico o líder, não faz o líder. É exatamente isso. Eu gosto de pastor terno e gravata, mas eu já passei dessa. Acho que identifico o líder. Não, o líder está com a unção do Senhor sobre a minha vida. Opa, o Roberto, bateu palma para o terno e gravata ali? Depois a gente fala sobre isso, viu, gente? Então, essa questão aqui do saber é muito séria, e aí começa a surgir as grandes bibliotecas, aí são duas, tá? Essa aqui embaixo está no Vaticano, essa aqui está em Istambul, tá? Essa aqui é bizantina, essa aqui seria católica, é, católica universal, né? Tem a católica ortodoxa, né? Então, assim, essas duas bibliotecas, só para vocês terem assim, uma ideia da beleza, né? Porque a igreja realmente ela vai deter uma riqueza muito grande. Então, eles vão fazer construções lindíssimas, 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 lindíssimas. Nos mosteiros, Abadia encontrava-se as únicas escolas e bibliotecas da época, gente. Tá? Foram os principais responsáveis pela preservação da cultura grego-romana, com a restauração e conservação de textos antigos. Aí se dedicava a escrever livros religiosos em latim, a língua oficial da igreja. E as missas começaram em latim também. O latim foi aqui universalizado, principalmente no domínio da igreja. Mas o que é mais importante é isso aqui, tá? Tinham a biblioteca da época, os principais textos, né, antigos, eles estão hoje no domínio do Vaticano, como eu já falei na aula passada. Existe toda uma construção, tá, que faz cuidado dessa obra inteira, tem toda uma construção aí que lá no Vaticano, que é a famosa biblioteca, né, do Vaticano, tão cobiçada pelos estudiosos e negada a entrada de muitos, né, muitos mesmo. Aquele filme, já citei ele aqui, Anjos e Demônios, do Von Braun, né, que tem um filme com o Tom Hanks, ele retrata perfeitamente a dificuldade que é entrar numa dessas, de um desses andares da biblioteca. Okay? Quem gosta de história, é um excelente livro para história, inclusive, porque vai trabalhar dos Illuminati, que nós não vamos trabalhar aqui, vai falar da Opus Dei, que nós não vamos trabalhar aqui, porque tudo isso surge, daqui a pouquinho vão surgir pós-cruzada, tá? Então, esse é um período muito rico em criar-se um monte de coisas, tá bom? Amado, hoje talvez nós vamos avançar um pouquinho o tempo, mas vamos ter paciência, por favor, que é muita informação. Então, havia o chamado monge copista, responsável pela confecção de poucos livros existentes, que eram cópias. Isso aqui vai acabar com Gutenberg, tá? No século XV, mais para frente um pouco. Tá? Só que esses monges copistas, eles tinham... e aqui você vai ter muitas lendas. O Humberto Eco escreveu um livro, que o Sean Connery, né? Ele vai trabalhar nele, né? Que é a questão o livro chama O Nome da Rosa, né? Esses copistas, às vezes, eles usavam umas tintas feitas caseiramente e tinham muito iodo, ou até um tipo de veneno por causa de plantas. E aí, num mosteiro, começou a se morrer muitos abades, muitos padres. Aí eles descobrem uma prostituta que ficava lá sambando, então eles acharam que era o pecado dessa prostituição. Aí o Sanconi, que é um detetive do Vaticano, né, vai descobrir que não, que é a tinta que eles estavam usando. Enfim, é um livro interessante, é um livro histórico, tá? E é um filme também bom para assistir, Despedido do Sanconi, que já foi a óbito, né? Então, assim, amados, a adoção do cristianismo pelo imperador Constantino e a oficialização como religião do Império, né, por Teodósio, nós temos aí quase alguns séculos, fez com que a igreja alcançasse um status jamais imaginado. E aqui a igreja começa a construir, essa aqui é a igreja de Santa Sofia, uma igreja bizantina, lá na Turquia, tá? Mas nós temos igrejas assim maravilhosas. Eu coloquei só 4 igrejas para nós termos ideias, tá? Eu coloquei as datas que elas foram feitas. Olha, a Maria del Fiore, 1436, a de São Marcos, 1063, a de Servilha, 1401, a de Milão, 1386. Eu deixei de fora aí a Notre Dame, que é uma também muito conhecida. A La Sagrada Família, né, de Gaudí também, ela vai pegar, essa época a igreja tinha muito recurso, mas eu peguei as mais antigas, tá? E essas 4 são as mais antigas. Você pode ver que eu tentei deixá-las dentro do século que nós estamos estudando, porque a partir de 1500 também outras igrejas lindas e maravilhosas vão ser construídas. Gente, para você ter uma ideia, uma noção,
Vamos pegar essa daqui, ó, que é a Servila lá da Espanha, tá? Ou essa aqui que é da Itália, que é de 1436. Daqui a pouquinho, ó, o Brasil vai ser descoberto. Então, nós precisamos fazer essa análise, tá? Enquanto estava se construindo, é, quando está se construindo, a Nicéia já esteve lá em Santa Sofia? Ô, Nicéia, é um privilégio ter visitado essa igreja. Né? Ó, veja, enquanto está se construindo, olha que construção maravilhosa. Aqui no Brasil tem o quê? Madeira e índios. Então, nós precisamos entender, porque às vezes a gente fala assim, a Europa é maravilhosa, por que, que o Brasil não é assim amado? O Brasil não era descoberto, não tem como nós compararmos. Tá? É que nem você pegar uma cidade do sul que tem lá 600 anos, né, de existência, e com uma cidade do estado de Minas Gerais que tem 300 anos. É uma diferença muito grande. Então, isso nós precisamos entender, tá? O que está acontecendo. Esse paralelo eu gosto muito. Né? A Sagrada Família até hoje não terminou por uma questão do Gaudí, mas são histórias bonitas que tem por detrás dessas igrejas. E aqui a gente começa o ano 756, século VIII, tá? Como eu disse para vocês, esse século VIII é um século terrível, tá? A igreja está com muito poder e a igreja constituiu o seu próprio Estado, tá? Sobre o nome do patrimônio de São Pedro. Por que aqui o próprio Estado? Porque eles dizem, os historiadores, que aqui o Pedro foi sacrificado, então o sangue do mártir ou do primeiro papa e etc, etc. Só que tem uma história, amado, que é mais cruelzinha para o pessoal de batalha espiritual. Seria uma questão. Vaticano é uma colina situada na região noroeste de Roma e era o local dos oráculos muito antes da Roma pré-cristã. Vaticanos, olha só, gente, conhecido também como Vagitanos, era um deus etrusco que abria a boca do recém-nascido para que ele pudesse dar o primeiro grito, o primeiro choro. Seu templo foi construído aonde é o Vaticano hoje, entendeu? Então, assim, é interessante, né? Não que isso traga alguma configuração espiritual, mas já que vai reivindicar que foi construído aqui porque o sangue de Pedro foi derramado, então onde é que fica o Vagitanos? Daí olha que nome de surreal, né, para um deus, né, uma entidade demoníaca, isso sim, né? Então tá, gente, muitas mudanças acontecem nesse período, tá? Nós, como nós falamos aqui, a proposta não é essa, nós podemos talvez um dia voltar a estudar suas cruzadas, voltar a estudar outras coisas, mas nós vamos fazer uma pincelada nas principais mudanças, tá? Como eu falei assim, é um período da instituição da roupa papal, dos símbolos papal. É interessante, até aquele lugar ali onde o Papa aparece para dar um oi para as pessoas, né? O sinal que ele faz, os símbolos que ele trabalha, é, aquilo lá assim tem influência terrível do paganismo. Com certeza tem, mas infelizmente tem, não tem como negar. A própria cruz papal, se você. E aí tem um estudo, né, que eu fiz para os meus alunos, onde eu coloco o símbolo os símbolos da Igreja Católica de um lado, principalmente o vestimento papal, e os símbolos dos deuses druidas, principalmente os deuses druidas nórdicos, né, do outro lado, e é o mesmo elemento. Até um aluno me perguntou assim, não, mas será que eles não pegaram? Não, eles fizeram igual. Justamente para a igreja cair nessa simpatia, né, que nós chamamos de sincretismo, tá bom? O nascimento do Islã. Enquanto a Europa estava encantada com a estética e polpa das igrejas, surge na Arábia um novo movimento religioso, e que também usaria o nome de Deus, Maomé, afirmando ter recebido as visões do anjo Gabriel, apresentasse no início como advogado prometido de Cristo. É interessante, amado, e o Islã hoje muda essa história. Os primeiros escritos, as primeiras verbalizações de Maomé, foi quando ele se diz que o anjo Gabriel colocou ele como o Espírito Santo. Porque quem que é o advogado prometido por Cristo? O Paracleto. Deixarei o Paracleto. É o Espírito Santo. Então, ele começa a fazer um sincretismo muito grande. O Islã é sincretismo dentro de sincretismo, igual a Igreja Católica. Tá? Só que ele não tinha poder nenhum. Ele começa a pregar. Ele só vai ter poder de atuação quando ele casa com Khadija, ou Hadish, né? Uma viúva riquíssima que começa a patrocinar esse movimento.
entendeu? E aí começa a se escrever muitas questões. Nós não vamos falar sobre a pedra, né? Onde está a mesquita de Omar, o domo, né? O domo sagrado, porque na realidade, quando ele morre, aquilo não existia. Então, historicamente, Israel poderia dizer, então tá, então vamos para a história, vamos para fatos. Tá? Vocês estão dizendo que Maomé subiu aqui, mas isso aqui não existia antes, como é que é essa mesquita? O corpo dele foi enterrado aqui. Então, são várias evidências que nós poderíamos ficar discutindo e mostrando, mas, como eu disse, o foco do estudo nosso é rápido e é outras questões. Tá? Então, surgido em 622, olha só, tá? Veja só, você tem que pegar 2 séculos aqui, tá? O Carlos Magno vai ser coroado imperador de Roma. Então, nós estamos falando da Europa e não da Arábia. Né? O islamismo cresceu rapidamente, conquistou inúmeras regiões a partir do seu conceito de guerra santa. Então, essa guerra santa, mas sempre existiu. As regiões de forte influência cristã, como Palestina, o norte da África, foram conquistadas e tiveram qualquer vestígio da influência cristã apagado. Tá? A ameaça da Igreja Católica tornou-se maior quando os mouros, povos do norte da África, que foram islamizados, tornaram a invadir a Península Ibérica, conquistando-a em 711. Está um pouco pequeno aqui, mas eu li por causa disso. Né? Então, nós temos 3 situações aqui importantes. Primeiro, o crescimento do Islã, o nascimento. Tá? Como eu disse, ele vai mudar. Né? Ele dá uma tática, como Joseph Smith, criador, né? Dos Mormons, fala, Joseph Smith fala que também recebeu uma carta, né, um livro, a Bíblia que os Mormons usam foi recebido do anjo Gabriel. Aí quando pergunta onde está essa Bíblia, ele fala assim, ó, conforme eu ia traduzindo as páginas, iam voltando para o céu, tá? Porque ele nunca teve. E Maomé também entra com esse discurso, tá? E de repente, quando ele se vê não conseguindo provar algumas coisas, ele muda, ele não é mais a terceira pessoa da Trindade, porque ele estava se intitulando. Aí ele já cria um outro nome de Deus e já cria e já coloca Jesus numa configuração de profeta e ele acima dele. Então isso é a coisa mais importante. A outra coisa, segunda coisa importante, os jihads, né? Porque Maomé, ele era um comerciante e ele sabia negociar. Então, quando não se conquistava pela argumentação, se conquistava pela força. Então, desde o começo, o Alcorão fala sobre o jihad. Então, quando as pessoas falam assim, o Alcorão não fala sobre jihad, é mentira, fala sim, tá? Outra questão, alguém escreveu, as igrejas góticas com essas torres pontiagudas simboliza quanto o homem é pequeno diante de Deus e também simboliza, tá, Isa, aonde que nós devemos olhar, apontando para o céu. Tá? Então, os 2 símbolos. Né? Então, e terceiro, a igreja, aqui dentro do que eu estou falando do Islã, a igreja ela vai perder toda a Península Ibérica, que seria o norte ali da África, o Egito. Por isso que o islamismo é muito forte ali, consequentemente o Irã e o Iraque de hoje. Tá? Nós não vamos estar falando, mas isso aqui é importante, como é que funcionam as mesquitas? Primeiro, instituição de ensino. As mesquitas não é um lugar de oração, é um lugar de ensino. Ou canonização, né? Por isso, assim, quando você vê filme atual de terrorismo, você vai ver que eles estão dentro sempre de uma mesquita ali fazendo planejamento. É um lugar sagrado também, claro, é um lugar sagrado também para os muçulmanos. E a palavra mashit, né, que vem da origem, da etimologia da palavra mesquita, que é um lugar de prostração, de se prostrar, né, de se jogar diante de Alá. Tá? Então, é uma história bonita, aí você vai pegar também as construções bizantinas, né, que vai pegar essa questão de maior é Alá, por isso que eles também usam essa cúpula, tá, sempre apontada para o céu, que na realidade é uma herança bizantina, tá, gente? Bom, avançando um pouquinho mais, gente, nascimento das cruzadas. Essas cruzadas foram convocadas pelo Papa Urbano em 1095. O Islã já estava e já tinha dominado toda aquele lugar da África, Egito, Jerusalém, Jordânia, tá bom? Então, a primeira cruzada foi a única que gerou saldo positivo dos cristãos, principalmente quando eles reconquistam a cidade de volta, que é Jerusalém. Tá? Entretanto, Jerusalém seria reconquistada pelo muçulmano liderado Saladino. Isso aqui é um cara muito importante na história, quase 1200, e praticamente vai ser reconquistada depois em 1291 e até hoje
tá essa bagunça ali. Eu fiquei com vontade de preparar um estudo chamado Geopolítica do Oriente Médio, tá? Onde a gente precisava entender o histórico dos muçulmanos, o histórico dos judeus, entendeu? Então, assim, você vai ter todas essas questões por detrás aí que fazem o background do que nós estudamos. Então, quando você vai estudar, é interessante. As cruzadas são importantíssimas, tá, gente? As cruzadas foram um empreendimento militar realizado pela Europa oriental cristã, ocidental cristã, contra os posses, o controle muçulmano no Oriente. Na realidade, gente, nós temos duas questões aqui, tá? Temos a questão que antecipa as pseudos cruzadas, que foi Helena, a mãe de Constantino, mas somente em Urbano, né, no século 1100, que elas vão ser oficializadas, eles vão ganhar essa vestimenta, eles vão ganhar todo esse apetrecho aí cinematográfico que nós conhecemos hoje. Então, o principal objetivo das cruzadas, do ponto de vista religioso, era garantir o controle do Santo Sepulcro e de algumas regiões, tá, para possibilitar a chegada dos peregrinos cristãos. O melhor filme, gente, que retrata esse período é o filme que chama A Cruzada, com Orlando Brown. Vale a pena assistir esse filme. Aparece Saladino, aparece o background da história, entendeu? Quem gosta da história está ali. Aquelas pessoas ali são reais, né? E aí você vai ter toda essa história. O problema dos cruzados, que nós não vamos falar aqui, é um problema mais sério, mas que é um problema assim quando eles vão se tornar uma instituição muito poderosa, tá bom? A cruzada afirma isso. Além disso, havia uma questão política de convocação das cruzadas. A Igreja Católica buscava uma forma de canalizar a crescente violência demonstrada pela nobreza nas cortes europeias. Registrava-se no período muitas disputas de terras entre os nobres e outros motivos fúteis. Assim foi estabelecido o conceito de guerra justa, do qual a Igreja permitia e justificava a guerra deste que era contra os infiéis. Ou seja, a Igreja Católica estava querendo dar dois golpes. O primeiro, três, né? Segundo o último historiador que eu li. Os dois principais que eu sabia era esse. Primeiro, a Igreja queria continuar dominando esses lugares sagrados, porque como ela já detinha, lembre-se que a Igreja tinha terras. A maioria desses lugares estava no domínio de Roma. Então se cobrava para chegar lá hospedagem, comida. Então era lucrativo manter Jerusalém. Então, infelizmente, virou um comércio. A segunda questão é que quando a igreja queria alguma terra, e você vai ver num livro, né, que se tornou filme famoso, Robin Hood, né, você vai ver assim que o padre, né, com o imperador ou com o xerife, né, ou o político, ia para esse cara e falava: você quer vender? Não, não vendo. Então Deus está te convocando para as cruzadas. Esse termo, Deus está te chamando, era esparramado por toda a redondeza onde esse cara tinha terra, tinha posses. E os seus súditos sabiam, então, que se ele não fosse, todos eles seriam amaldiçoados. E, com ele indo para a cruzada, a igreja ficava na tutela administrativa das suas terras. E a probabilidade desse cara morrer lá era quase que 90%. Consequentemente, morria-se, a igreja já tinha essas terras, né? Então você vai ver muito isso. Então, aí eram esses dois poderes, aí, essas duas argumentações. A terceira que eu li recentemente, o autor coloca assim que o terceiro motivo das cruzadas era a questão da igreja dominar, tá, todo esse simbolismo que está, que a igreja é centrada em Jesus e em Pedro, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, você dominar todo esse centralismo, ou centralizar, né, todos esses símbolos, a tutela dela. E como o poder islâmico estava destruindo esse símbolo, você vai ver ali, nos dias atuais, o que o ISIS fez, né? Explodiu uma estátua do Buda, vocês têm conhecimento desse, destruiu algumas construções, tá? Então, assim, eles começaram a fazer isso, destruir algumas igrejas. Aí a Igreja Católica aproveitou. Então, seria o terceiro motivo. O problema das cruzadas, amados, que vão surgir aqui uma força tão grande que somente quando eles estão para a França, quando eles voltam para a França, principalmente a França e não a Inglaterra, eles começam a comprar muitas coisas lá. Por isso que a França se levanta contra eles e vai acusá-los de bruxaria. Os cruzados vão ser, a maioria, crucificados ou mortos, tá? Começa aqui já um protótipo da Inquisição,
E o que vai acontecer? Esses cruzados, a maioria deles, com muita riqueza, eles começam a se esconder. Aí que eles dizem que eles criaram outros seitas para se esconder, que seriam os Illuminates. Tá? Mas os Illuminates, eles só dependem do Opus Dei. Então, tem toda uma história por trás que é interessante, o tempo que não dá, há fatos verídicos, há informações históricas, existem muitos mosteiros, muitas terras que ainda estão no domínio da Opus Dei, que consequentemente é oriundo da herança dos cruzados e assim por diante. Fora as informações, né, que eles têm, porque vamos pegar no caso de Helena. Os cruzados foram os primeiros, gente, a entrar no túmulo de Jesus, onde Nicodemos, porque não se sabia onde que era o túmulo, havia registro. Nicodemos era uma pessoa extremamente rica, então há registro e sabia-se perfeitamente. Então, todas essas questões, o que, que eles acharam ali? Aí vem a história do Santo Sudário. Então, há muitas informações aqui que o tempo não dá, mas é interessantíssimo, né? Uma hora, por curiosidade, vocês avançarem um pouco mais sobre esse período. São 3 séculos apenas, tá? Apenas, né? Mas é uma história muito bonita das cruzadas, tá? Ok? Tá. As últimas cruzadas foram lideradas por São Luís e resultaram em grande fracasso. Os últimos domínios cristãos na Palestina, Acre, Tiro, foram reconquistados pelos muçulmanos. Essa data eu já citei lá até 1291. Então, as cruzadas contribuíram para aumentar o afastamento entre cristãos e muçulmanos. Então, essa birra e essa guerra existe até hoje. Mas também eles entravam e destruíam. Então, é meio complicado essa leitura, né? Como alguns historiadores tentam fazer. Não, mas a igreja foi lá. Não, como nós falamos, não é o estudo das cruzadas, mas é interessante quem tiver curiosidade avançar, pesquisar mais sobre as cruzadas e o nascimento, principalmente o Saladino. Esse é um indivíduo que nós precisamos estar entendendo um pouquinho mais, tá ok? E aí surge, gente, enquanto isso está acontecendo, também surge o cisma do Oriente, que levou o mundo cristão a se dividir, um pouquinho antes praticamente no período da primeira cruzada, entre os ortodoxos e os católicos. O cisma do Oriente é o nome dado à divisão da Igreja Católica, ocorrida em 1554 entre a igreja chefiada pelo Papa em Roma e a igreja chefiada pelo patriarca em Constantinopla, antiga Bizâncio e atual Istambul. Tá, é claro, essa aqui é da Rússia, né? A famosa igreja que aparece aí em todos os filmes, né? Quando se fala lá do Kremlin, né? E essa aqui é uma igreja lá que o Malik gostava de ver, tá? A Ângela também. Essa aqui está na rua Brigadeiro Franco, né? Nós morávamos uma quadra antes, né? E é uma igreja muito bonita, ela existe até hoje, lá em Curitiba, né? Uma homenagem à pastora Ângela aí. Os ortodoxos possuíam em comum com os católicos romanos a doutrina dogmática com pequenas diferenças. E por isso o movimento ortodoxo é considerado apenas uma cisma, uma divisão, e não uma heresia redoutrinária. Tá? Ô, Tiago, é muita coisa, mas podemos pensar, Tiago. Então, assim, o que acontece aqui? Tanto é, gente, que o penúltimo Papa, né, o Bento, ele tentou, Bento XVI, ele fez uma aproximação com a Igreja Ortodoxa, né? Saiu no noticiário, a CNN, ele faz uma aproximação, só que a Igreja Ortodoxa, ela é muito mais cristã, entendo bem o que eu vou falar, muito mais cristã do que a Igreja Católica Apostólica Romana. E uma das questões, e uma das perguntas, e dizem as más lendas, ou os mitos, né? Ou aquelas coisas que nós chamamos teoria da conspiração, e uma das propostas do Papa ortodoxo foi: tudo bem, nós vamos fazer aliança. Então, começa a abrir tudo que você tem no Vaticano e distribua aos pobres. Começa a fazer aquilo que Pedro faria lá no começo da igreja primitiva, como nós vimos em Atos capítulo 2. Aí, nós só vamos cruzar as mãos e deixa para lá, esqueça essa aproximação. Nós não sabemos ao certo, mas segundo as informações, isso aconteceu mesmo, entendeu? A questão toda aqui, é, o, o, o católico ortodoxo, tá? Ele preserva toda aquela vestimenta, sim, você vai ver as igrejas, quem foi em Jerusalém, né? A igreja da Natividade, que está no meio deles, você vai ver assim toda aquela pompa, né, religiosa. Quem participou, um dia que eu estava tendo missa, e eu furei ali, eu sempre dou uma escapadinha, né? E eu consegui ver toda aquela liturgia pomposa que
que eu já tinha percebido aqui nessa igreja ali no Mercês, em Curitiba, porque eles mantêm um padrão igual para todos, tá? A Inquisição, gente, o nascimento da Inquisição, né? A Inquisição foi uma instituição religiosa jurídica criada no fim da Idade Média, século VIII, ou século XIII, desculpa, gente, pela Igreja Católica Apostólica Romana, na França. Por que na França? Você lembra que eu falei um pouquinho de tempo atrás? A França queria combater os cruzados. Então a França cria um santo ofício, né, que era chamado aqui, ó, um julgamento santo. E aí eles aproveitam para julgar todo mundo. A igreja tem interesse naquela terra, o cara não quer vender, acusa de bruxaria. Foi muito, muito cruel. A Inquisição nós também não vamos estudar, mas ela tem reflexo no Brasil. Tá? Existem alguns livros novos que eu falo de 10 anos atrás, sobre a Inquisição Portuguesa, a Inquisição Espanhola e seus reflexos nas terras brasileiras. Então é muito interessante porque a gente acha que a Inquisição foi lá, é medieval, não, acontece aqui também, gente. Então nós vamos sofrer isso aqui também no Brasil anos depois, tá? Desde o início da Idade Média, após a expansão do cristianismo, era frequente o surgimento de heresias. Nós já falamos disso, sempre surgiu heresias, tá? Ah, que iam questionar verdades inquestionáveis estabelecidas pela igreja. Para coibir as heresias, o Papa Gregório IX criou em 1231, isso que é muito sério, os tribunais de Inquisição, cuja função era descobrir e julgar os casos de heresia. Então, a Inquisição, ela nasce na França com uma ideia, e aqui em Roma já vai ter uma outra ideia. Nós estamos falando de dois lugares. E aí depois a unificação delas e uma perseguição cruel a todos e a todos, principalmente aos judeus, tá, gente? Espanha e Portugal perseguiu os judeus. Inglaterra, Itália e França perseguiam os senhores feudais, havia um interesse de terra. Então, por detrás da Inquisição, nunca teve em nenhum momento uma ideia nobre, nunca teve, amado. Ela teve uma segunda encarnação que surgiu com toda a força na Espanha, em 1478, há pouquinho tempo o Brasil está sendo descoberto, tendo como principal alvo os judeus, os cristãos novos, como eram chamados, os recém-convertidos. E aqui tem uma história muito bonita, né? Que os judeus começam a mudar de nome, tá? E aí você tem, que nem Oliveira, o sobrenome Oliveira, você vai ter na história, é um dos nomes mais fortes, tá? E tem outros mais. Estou pegando só um aqui, porque nós temos Oliveira na Monte Abrão. Então, existe todo um estudos de que todo Oliveira vai fazendo a genealogia genética, a árvore genealógica, você vai ter o surgimento lá atrás, tá ok? Mas também nós temos histórias bonitas, né? Que nem o descobrimento do Brasil. Isso foi agora liberado alguns textos, eu acho que eu já disse num dos aulões aqui, tá, gente? Alguns textos, né, históricos, porque, como eu disse, ficam retidas algumas informações, onde se tem a questão das caravelas que vieram para descobrir as Américas, tá? Não propriamente o Brasil, mas as Américas, depois o Brasil, tá ok? E essas eram 12 caravelas, cada uma das caravelas tinha um nome de uma das tribos. É muito bonita essa história, tem no YouTube, porque essa mulher defendeu, foi tese de doutorado e não foi dado muito crédito, então ela faz uma live, eu creio que se consegue achar. E onde ela fala assim que cada caravela tinha o nome de uma das tribos. E aí vem para o Brasil, né? Você lembra que eu falei, isso aqui eu tenho certeza que eu falei, que um judeu lá chamado Barzilai, esse Barzilai aparece lá no Velho Testamento, né? Um nome muito forte na cultura judaica, e ele descobre essa árvore muito forte, né, para fazer móveis na Europa, e aí começou a chamar a árvore de Barzilai, e aí eles falam, onde é que tem isso? Lá nessa nova descoberta, nessa nova colônia, e começa o nome, e se diz que daí para o Brasil foi só um pulinho. Por isso que Barzilai, com Z, e você vai ver que o Brasil antigamente era escrito com Z, né? E quando eu vejo todas essas mudanças, até ortográficas, né, e essa negação da história de que Colombo era um judeu convertido ou forçado à conversão, a prova que ele não se converteu, ele só aceitou para não morrer, foram as 12 caravelas, né? E assim, porque um dos interesses desses descobridores era encontrar um lugar para os judeus que estavam já esparramados e sofrendo as invasões de Saladino, que já tinha conquistado toda
o Oriente Médio aqui, tá, gente? Bom, surge a reforma, nós temos pouco tempo, mas temos que avançar. É como eu falei, talvez a gente avance um pouquinho. Nesse período surge uma nova era na história que foi chamado período moderno, com o surgimento do humanismo e do renascimento. Tá? Esses são dois movimentos importantíssimos na história que têm sequelas até hoje, boas e ruins. Tá? Diante desse quadro surge o que há séculos a igreja estava precisando, que é a reforma. A reforma era um clamor de pessoas sérias, tá, que buscavam uma mudança total. Isso aqui são os principais reformadores. Nós achamos que apenas Lutero. Lutero não está aqui, somos alguns que nós vamos estudar, tá? Calvino, Husk, Gnosco, né? Os valores daqueles reformadores ajudaram a romper uma instituição pervertida e corrompida, que estava totalmente desfigurada dos valores, tá, do reino de Deus. Primeiro, reforma vem da palavra reformar. A ideia dos reformadores não era criar uma igreja protestante, mas era trazer a igreja atual à sua origem verdadeira. Isso não é possível e surge o que nós chamamos de protestante. Esses pré-reformadores, gente, são duas pessoas importantíssimas. Os movimentos de protesto contra esta igreja tiveram alguns nomes importantes que são chamados de pré-reformadores. Depois nós temos os reformadores. E aí nós vamos ter um movimento que é o Concílio de Trento, que nós não vamos estudar, infelizmente. Eu te falei que os concílios tinham que ser só uma aula sobre eles. Mas no Concílio de Trento, em 1476, você vai ter muitas mudanças, inclusive que eles vão chamar da contra-reforma da Igreja Católica. Aí a Igreja Católica muda até o casamento, gente, até o casamento. Antes o casamento podia ser feito nas casas, era apenas o padre ia lá, abençoava, aí começou a se exigir que os casamentos obrigatoriamente passassem debaixo da tutela da igreja. Ou seja, você casar no cartório não tem validade, você tem que ter a bênção da igreja. Mas aqui era a Igreja Católica Apostólica Romana que cobrava-se muito caro por isso. Então, o Concílio de Trento vai ter muitas sequelas nos dias de hoje, tá bom? John Huss, tá? Para mim é um cara fantástico, acabou condenado vivo. Enquanto isso acontecia, cantava um hino conhecido da sua época, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um hino conhecido, tirado das falas de Bartimeu, o cego Bartimeu. Então, esse é um quadro, é claro, não é uma fotografia, né, amados? Mas, assim, o pintor retrata naquele momento que ele estava queimando, sendo queimado, e você vê um padre aqui segurando uma cruz, isso aqui é um padre da Inquisição, né? No caso aqui, ele está sendo julgado por ter se levantado contra a autoridade papal. É muito sério isso aí. John Wycliffe nasceu em Hispel-Oshire, né? Possivelmente em 1328, morreu em 31 de dezembro de 1384. Nós já estudamos esse cidadão aqui, amado. Então, o que ele é importante? Ele iniciou a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Esse John Wycliffe foi, até hoje existe o Instituto Wycliffe de Tradução Bíblica, linkado à Sociedade Bíblica, tá? Esse lugar, Yorkshire, né? A Anja pronunciaria melhor, é na Inglaterra, tá? E Yorkshire, né? E esse lugar aqui é o lugar de tradução bíblica, tá? Até hoje é um lugar de tradução bíblica. A Septuagíntica existe aqui e a King James é feita nesse instituto, Então esse cara fez a tradução para quê? Para que as pessoas pudessem ter acesso à Bíblia. Mesmo na Inglaterra, as missas eram em latim. Então aí você tem uma questão muito séria. Então, gente, resumidamente, nós não vamos falar sobre o personagem Lutero. Pastor, como eu falei, tinha que ser um estudo só sobre as cruzadas, só sobre a Inquisição e só sobre a Reforma. Mas eu resumi aqui, gente. Primeiro, resumo das teses de Lutero. Primeiro, a primazia da Bíblia como único fundamento da fé e prática cristã. Graças a Deus por isso. Porque aqui ele já começa a combater todo o misticismo plantado pela Igreja Católica. Se lembra lá atrás? O domínio, que somente ela conseguia dominar as forças do mal. Segundo, justificação pela fé e não pelos méritos, ou seja, a salvação de graça, sola gratia, né, que é um dos termos que ele vai usar. Tá? Terceiro, o fim da espiritualidade tutelada. Era o padre ou a igreja que falava quem era espiritualmente aceitável ou não, santo ou não. A igreja anglicana surge desse rompimento aqui, tá, gente? Nós não falamos sobre a igreja anglicana, que ela é importante, mas ela não é fundamental ao longo da história da igreja. E, por último, a centralidade da mensagem cristã.
seja a mensagem, ela passa a ter uma cristianidade, ou seja, Lutero vai trabalhar muito isso, os outros reformadores também. Bom, alguns reformadores importantes aqui, amados, agora nós estamos falando não dos prés, tá? Dos reformadores em si. O Zwingli defendeu a supremacia da Escritura Sagrada sobre a autoridade papal e a tradição romana. Esse cara que bateu de frente com a Igreja Católica Apostólica Romana, dizendo, não, peraí, não, vocês não podem colocar coisas que a Bíblia não está dizendo. Tá? Por isso que o Lutero tem uma estrada feita, gente. O Lutero tem uma estrada feita, tá? João Calvino, um dos maiores pensadores da Reforma, que sistematizou a Reforma na fé bíblica e a razão. João Calvino era um pensador, um filósofo de mão cheia, e ele consegue fazer o equilíbrio entre a fé e a razão, que alguns filósofos, entre eles Schopenhauer, Heidegger, tá, vão trabalhar, Spinoza também, vão trabalhar esse pêndulo, fé e razão, mas aí é outra questão. John Knox, né, fundador do puritanismo, pela clareza com que defendia os princípios de compromisso junto à palavra de Deus. Esse cara é o fundador do movimento chamado puritano. Tá? E eles vão fazer muita influência, apesar de ser na Inglaterra. O Pilgrim, aquele navio que parte da Inglaterra e vai para os Estados Unidos, né? Ele já tinha sido descoberto, os Estados Unidos já existia, mas depois vão se chegar muitos puritanos. E são esses puritanos que vão formar uma América do Norte baseada na palavra cristã, uma América do Norte fundamentada na palavra, os princípios, né? A própria Constituição americana está focada nos valores da palavra de Deus. É uma nação cristã, mas o cristianizado, nós podemos dizer assim, tá bom? E é interessante. Então, herança da reforma, os céus mudando a terra. Essa é uma frase que eu tirei de um cidadão, eu gostei muito do como ele escreveu, os céus mudando a terra, tá? E faz toda a diferença. Ele é conhecido aqui em Uberlândia, né? Bom, vamos lá. A herança é da reforma. Praticamente, amado, nós temos 5 pilares que mudou com a reforma, tá? Primeiro pilar, cultura, educação livre e universal, não apenas para a leitura da escritura, mas para a emancipação do homem. A reforma começa a dizer o seguinte: cada igreja tem que ter aulas seculares durante a semana, chame as pessoas que possam ajudar na alfabetização. Tanto é que o pessoal que vai para os Estados Unidos levaram tão a fundo essa sugestão, porque muitos fugiram da Europa por causa da perseguição, os chamados novos convertidos, tá, gente? Não só judeus, mas cristãos ou católicos que entraram para o protestantismo. E eles levaram lá, e por isso que Harvard, Yale, Oxford foram criadas dentro das igrejas. Essas grandes faculdades nasceram dentro das igrejas. Política, separação do Estado religioso, movimento libertador, poder civil, direitos humanos. Amado, quando eu vejo o movimento de hoje, tá, da esquerda, analfabeta, dizendo que eles estão lutando pelos direitos humanos, eles são contra a igreja, que eles estão lutando pela libertação, eles são contra a igreja, esse grupo mal sabe que se não fosse pela igreja, eles ou nós estaríamos ainda na idade das trevas, controlado e manipulado pelos homens. Então, assim, eles deveriam agradecer a reforma, é a reforma que vai implantar os direitos humanos, é a reforma que vai trabalhar a liberdade de cada homem. É claro que eles pegaram esses direitos e transformaram em anarquia, pegaram essa liberdade e transformaram em promiscuidade. Esse é o Silas falando, tá? Então, assim, economia, eu trabalho com missão para além do sustento pessoal e a busca de uma vida simples, a responsabilidade para a comunidade com a manifestação da glória de Deus. Então, aqui começa a igreja falando o seguinte: olha, seja rico, seja próspero, mas não esqueça do seu irmão. Nos dias atuais, seja rico, seja pobre, seja rico, seja próspero, mas não esqueça de levar uma cesta básica. Não esqueça de dar uma oferta específica. São questões, amado, que a economia começa a ser mudada. Então, a reforma diz o seguinte: gente, você não vai conseguir gastar todo o seu dinheiro em vida. Então, por que você não começa a pensar no próximo, como a igreja primitiva fez e como a igreja primitiva pensava, tá?
ciência como parte da mordomia cristã, cuidado sem estar debaixo da tutela da igreja, tendo com a base responsabilidade e a dignidade humana. Então, até a ciência, a reforma falou, não, nós vamos tirar a tutela, até então a ciência era teocêntrica, tudo que o homem descobria tinha que passar pelo crivo da igreja, se a igreja não aceitasse, fogueira nele. Nós sabemos, né, de Galileu e outros descobertas. Aí a reforma fala, não, a ciência tem o seu papel, tá? E a igreja tem o seu papel. Tá? Então nós precisamos saber dividir as questões aqui, coisa que nós precisamos hoje. Né? E por último, gente, as artes, música, pintura, expressões ganharam apenas um aspecto funcional. Ou seja, as artes não eram mais sacralizadas, tá? Mas era uma manifestação das virtudes de Deus. Porque lá atrás eles começaram a sacralizar objetos. Então não se podia, né? Não se podia, aquela coisa de pegar o Santo Antônio casamenteiro, se botar de ponta cabeça, você não casa, aquela coisa mística. Né? Quem conhece essas histórias, pelo menos lá no sul, a dona Yolanda contava muito essa história do Santo Antônio casamenteiro e uma tia, irmã dela, dona Margarida. Então, todas essas questões místicas sempre existiu, tá bom? Para nós encerrarmos, amado, analisando a igreja de Tiatira, tá? É um período que nós já falamos, Tiatira, a igreja que tinha uma falsa profetisa. Se você for ver lá, o problema de Tiatira era uma pessoa chamada Jezabel, que simboliza, gente, simboliza o catolicismo. Não tem como você não olhar para esse aspecto, tá? Então, nós já estudamos isso aqui, você vai ter, só para você ter as configurações das igrejas, né? Estudamos Pérgamo, né? E aí nós temos a Tiatira. É importante aqui porque aqui tinha uma guarnição romana muito forte. E talvez os romanos que permitiram o culto a Jezabel ou essa falsa profetisa que atuava também dentro da igreja. Nós não sabemos quem que é. Opa, tem um barulho aqui. Tomei um susto até. Então, nós não sabemos quem que é, mas avançando aqui, amado, olha, Tiatira representa o mais longo período da igreja, como eu falei, são quase 1000 anos que nós estudamos hoje. Fica no meio das 7 igrejas, exatamente no meio, a quarta no Apocalipse, sendo por isso uma figura apropriada da Idade Média. Tá? O significado do nome Tiatira, sacrifício de contrição, olha o próprio nome, né? Que não acontece, que arrependimento, representa adequadamente o período da história da igreja em que a fé simples foi mudada por meio da apostasia ou sacrificada, sendo substituída por obras e penitências, tá? É complicado tudo isso, tá? Foi um período difícil para a igreja, pois lentamente foi se afastando da pura doutrina de Cristo e assimilarando dogmas e tradições do paganismo, como nós estudamos também. Tá ok? Domingo que vem, gente, nós vamos estudar esse período 1517 a 1730. Eu espero que todos tenham conseguido acompanhar, gostar desse estudo. Eu confesso, falei para a Ângela ontem, quando eu comecei esse estudo, foi o Tiago e algumas outras pessoas pediram a história da igreja. E quando eu comecei esse estudo, eu falei, nossa, já é um estudo muito difícil, você vai ser cansativo, mas até hoje de manhã eu estava agradecendo a Deus pelo estudo e pela didática que Deus tem trazido sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu digo isso sem arrogância, eu digo isso na dependência de Deus. E tem sido um material, amado, que eu tenho até inclusive mandado para os meus alunos, tá? E eles têm amado. E alunos têm comentado, nossa, pastor, eu compreendi esse período da igreja melhor quando foi dado em sala de aula. Então, a Monte Hebron é privilegiada nessa bagagem que Deus está nos permitindo oferecer a todos nós. Amados, uma notícia maravilhosa, né? Não sei quem mais foi. Amém, Niceia. A avó Suzy foi vacinada ontem, glória a Deus por isso, né? A vacina está numa faixa etária hoje, logo, logo vai chegar a todos nós. E ela não virou jacaré, tá, amados? Então, não se preocupem, podem vacinar, que se a avó Suzy não virou jacaré, ninguém vai virar jacaré. Amém, meu amado? Deus abençoe a sua vida e Deus confirma as promessas sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.